Olá pessoal, Cláudio Brandão aqui do canal Refriclima. Eu já fiz alguns vídeos aí sobre a máquina de gelo Bemax, né? A BMG X50, que tem capacidade de armazenamento de 13 quilos no seu depósito interno, podendo produzir 50 quilogramas de gelo diariamente. Muito bem, é uma máquina que tem um design muito bonito, como você já conhece, né? E está tendo uma aceitação muito grande no mercado nacional. Então, eu tenho observado que há uma carência muito grande de técnicos nesta área, né, para atender de fato a demanda que é crescente. Não que essa máquina seja uma máquina problemática. Não, ela não é uma máquina problemática, é uma máquina, por sinal, de difícil, dificilmente ela apresenta defeitos, né? Mas acontece. Por essa razão é que nós estamos, né, trabalhando em cima da disseminação desses conhecimentos para ajudar, né, os nossos companheiros a aumentar o seu conhecimento, ampliar os conhecimentos acerca desta área. Muito bem. Você já tem visto aí vários vídeos que apresentam como é que essa máquina funciona e tal, ela fazendo gelo e como é que ela descarrega o gelo, como é que sobe a bandeja, enfim, o armazenamento, essas questões. Tem muitos vídeos aí já circulando, inclusive da própria fábrica, da Bemax, né, que já disponibilizou vários vídeos, né, nesse sentido. Porém, hoje eu quero fazer uma apresentação, mas com uma outra abordagem. A intenção e a proposta deste vídeo é tanto para servir, ficar como suporte para técnicos que estejam atuando nessa área, como também para o usuário, né? O usuário poder fazer diagnósticos imediatos, né, para saber se de fato é necessário chamar um técnico ou não, correto? Muito bem, então o que nós vamos fazer é exatamente isso. Essa máquina, ela apresenta poucos defeitos, né? Os componentes que ela tem no circuito de refrigeração são componentes que nós já estamos habituados, nós que fazemos manutenção em geladeira, freezer e ar-condicionado, que trabalhamos com refrigeração, então nós já estamos familiarizados com este circuito frigorígeno, que é o circuito de refrigeração. Também tem o circuito hidráulico, é bem simples este. O circuito hidráulico é uma tomada de água que tem que chegar na máquina com uma pressão de 1 a 8 kg força por centímetro cúbico, que é uma pressão suficiente para que a máquina possa trabalhar sem problema nenhum, sem apresentar falha por falta de água, quando acende um LED amarelo. Nós estamos ventilando aqui de uma forma mais ampla, mas depois nós vamos detalhar isso aqui tudo, né? Muito bem. Então o circuito hidráulico é isso, você tem que ter uma tomada de água. Se você quer esse gelo para um consumo, você vai fazer uma filtragem, né? Colocar filtro de carvão ativado para poder você ter uma água de melhor qualidade, né? Uma águazinha filtrada, uma água potável filtrada. Então você vai ter uma tomada de água, né, bem isoladinha para não ficar pingando, enfim. E também ter uma drenagem, né, uma drenagem que ela também obedece a um certo critério, né? Não pode fazer, por exemplo, a instalação de uma drenagem com a tomada de água, né,
o ponto que vai receber água do dreno acima do nível da saída como dizer assim, da saída do depósito, né? Isso também nós vamos mostrar, inclusive, mais detalhe, né, ao longo dos 3 vídeos que nós faremos sobre esta máquina, correto? Então, falando aqui de uma forma mais geral, né, sobre os conteúdos que a gente vai abordar ao longo dos 3 próximos vídeos que nós vamos fazer, e você vai saber o que você de fato vai ficar conhecendo ao longo desta série de vídeos sobre essa máquina, que é a BMGX 50/13. Ok. Então, meus amigos, aí nós vamos para a parte dos componentes, né, de acionamento da própria máquina. São todos eles ligados diretamente a uma placa de potência que faz a comunicação com os sensores que vão estar informando, né, sobre a necessidade de funcionamento. Então, quais são os componentes que nós temos aqui? Nós temos um compressor que trabalha com 220 volts, 60 Hz, que é a frequência regulamentada por lei federal, que é da rede de distribuição, aqui é de 60 Hz. Então, se você adquire uma máquina dessa de 50 Hz para trabalhar aqui nessa realidade nossa no Brasil, então você vai ter problema. Então, verifique se a frequência é uma frequência de 60 Hz. Né? Atenção da sua cidade, se você na sua cidade você vai ter aí 220, 220, então tem que ter cuidado para não estar fazendo ligações erradas, né? Essa máquina aqui, por exemplo, é uma máquina de 220 volts. Aqui em Santa Catarina, entre fase e neutro são 220 volts, né? Porque a distribuição aqui é feita entre fase e fase de 380. Então, para pegar uma fase e um neutro, se tem, então, os 220 volts, diferentemente de outras regiões, onde a rede de distribuição é 220 volts. E aí vem aquela relação do fator do sistema trifásico, que é a raiz de 3. Né? Se você pegar, por exemplo, os 220, dividir pela raiz de 3, você vai encontrar 127 volts, que é exatamente a diferença de potência, de potencial entre a fase e o neutro. Neutro é um ponto de equilíbrio. Mas aqui em Santa Catarina nós temos 380 na distribuição. E entre 380, entre fase e neutro aqui, será 380 dividido pela raiz de 3, que vai dar 220 volts. Então tem que estar atento a isso, para não cair naquele erro de dizer, não, eu preciso de vai instalar a máquina e pede 2 fases. Se você pedir 2 fases aqui em Santa Catarina, você vai ter exatamente 380 volts. Se você colocar 380 em cima dessa máquina aqui, você vai queimar ela, correto? Então tem que estar atento para essa realidade. Outra coisa, que essa instalação dessa máquina é interessante, não só ela, mas todo equipamento que disponibiliza um terra, é importante que seja aterrado para a proteção das pessoas, está entendendo? Isso é fundamental para que o usuário esteja protegido. Nós temos uma máquina aqui que tem as partes metálicas, ela é com água, a gente tem água aqui, essa água facilita muito a condução de energia elétrica, né? Então, é a proteção do usuário. Então, na instalação, não esqueça de aterrar essa máquina. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou agora abrir essa aqui. São 2 parafusos que tem aqui, eu já tirei. Então, agora vamos colocar. Tirei a tampa. Né? Tipo essa tampa aqui. Vou aproximar mais aqui para vocês. Focalizar, centralizar melhor aqui.
Ok. Então nós vamos ter aqui, olha, a caixa da placa, onde nós temos uma placa aqui e eu vou abrir. Nós temos aqui a placa, né? Este aqui é o evaporador, olha, todo inox, olha aqui, forma de uma serpentina, todo inox, com os dedais, né? Nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24 dedais. Em torno desses dedais se forma o gelo, tá? Em torno dos dedais aqui nós temos onde é formado o gelo. Então este aqui é o evaporador. O evaporador é exatamente um ambiente, é um ambiente que de fato recebe o fluido refrigerante, né, no estado líquido. Quando este fluido entra no evaporador, ele entra através de um tubo capilar, que é o dispositivo de expansão. E quando ele sai do tubo capilar, ele expande. Quando o fluido refrigerante expande, ele está entrando o líquido e ele expande. É como se você enchesse a sua boca de água e soprasse assim, ó, e você via que a água ia sair várias gotículas de água, né, soltas. Dessa mesma forma, é exatamente a entrada do fluido refrigerante em expansão dentro do evaporador. E por que ele entra dessa forma, em gotículas? Ele entra porque fica mais fácil para absorver calor. Uma gotícula, ela é mais fácil ela receber uma carga térmica e evaporar imediatamente do que uma massa compacta e densa de água. Tá entendendo? Então, ela entra em forma de gotículas, ela oferece uma área, uma superfície completa em torno dessa gotícula, que vai absorver em volta dela todinha a energia térmica, que é o calor, para poder então absorver. Esse calor ele é retirado da água. É a água quem está precisando baixar a temperatura. E como o gás ele está entrando em baixa temperatura, né, baixa temperatura de evaporação, ele tem aqui nós temos uma diferença de temperatura muito grande. O que vai acontecer? Vai retirar calor da água. E isso vai fazendo com que, em volta desses dedais, onde vai estar acontecendo exatamente esse processo, né, que ele vai entrando aqui, ó, as gotículas, né, e esses dedais eles vão sendo, eles vão enchendo também, né, com fluido refrigerante líquido, e aí ao longo de toda a extensão de todo o evaporador, já na sua saída, esse fluido refrigerante líquido já deve ter evaporado 100%. Nós não vamos entrar em mais detalhes técnicos, eu vou deixar para vocês estudarem lá no canal do professor Rafael. Mas aqui eu estou tratando a parte mais para que você entenda. Se quiser aprofundar depois, é importante que aprofunde realmente. Então o vídeo vai ficar muito longo, né? Muito bem, dentro deste evaporador também, na hora que for para soltar o gelo, os cubinhos de gelo aqui dos dedais, o que vai acontecer? Tem um circuito, que é um caninho, acho que é um de 3,16, ele sai, passa por uma válvula, ele sai da descarga do compressor, diretamente da descarga, do tubo de descarga, né, daquele cano da descarga, onde a pressão é alta e a temperatura muito alta. Então tem uma saída dali de gás quente, em alta pressão, que vai passar por uma válvula solenoide, que a gente chama de válvula do gás quente. Essa válvula é fechada. Então, durante o período que o compressor está trabalhando na formação do gelo, essa válvula está fechada. Ela só vai abrir quando o gelo já está formado,
correto? O gelo está formado e aí a placa manda desligar o cooler do condensador, que é o ventilador do condensador, fica só o compressor trabalhando, a pressão e a temperatura vão subir consideravelmente e por aproximadamente 30 segundos o compressor estará trabalhando sem o cooler, que faz o resfriamento para a condensação lá no condensador. E após esses 30 segundos, o que vai acontecer? A placa aciona a válvula do gás quente, que ele vai liberar esse gás quente que é injetado dentro do evaporador. Quando esse gás quente é injetado aqui dentro, então ele cria o quê? Uma inversão térmica. E aí o gelo que se formou em volta dos dedais aqui, eles vão se soltando. Então é quando o gelo cai dentro da bandeja, que é essa bandeja aqui, que no momento você pode ver que ela está aqui, ó, cheia d'água aqui, ó. Ela está cheia com água aqui. Então, essa água é exatamente para fazer a formação do gelo. É claro que uma parte dessa água ela vai retornar, ela não vai formar gelo, ela vai ser despejada líquida, que vai para um reservatório, onde nesse reservatório essa água vai ser reaproveitada, ela vai retornar por essa bomba aqui, que vai jogar ela de volta, certo? Que aí sim ela já entra com uma temperatura mais baixa e isso vai diminuir o tempo de formação do gelo. Tudo bem? Então, eu estou falando aqui sobre o evaporador, correto? Isso é o que acontece no evaporador. Beleza? Bom, agora vamos para a bandeja. A bandeja, né? Ela no momento aqui, você pode ver que ela está na horizontal. Quando o gelo se forma, ela vai então abaixar, ela verticaliza. Quando ela faz esse procedimento, o gás quente já foi injetado, os cubos de gelo já soltaram, e aí, quando ela fica nessa posição, o gelo cai e vai diretamente para o depósito. Beleza? Essa bandeja ela abre até aqui, ó, onde nós temos essa chave aqui, que é um fim de curso, ó. Então, quando a bandeja esbarra nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Ela para, ela desliga o micromotor aqui, ela vai desligar o micromotor, e depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. Esse micromotor, não sei se vocês têm conhecimento daquele ventilador que gira no sentido horário e anti-horário, que ele insufla o ar para baixo e para cima, né? Ele pode estar insuflando ou pode estar para baixo ou estar insuflando para cima. Então, quem é que faz ele girar no sentido horário e anti-horário? É um capacitor. Quando você aplica tensão, por exemplo, num lado do capacitor, vamos dizer que esse lado aqui, o ventilador vai girar nesse sentido horário, correto? Aí desliga, você na chave vai e desliga, tira a fase de cima desse polo do capacitor e joga para esse outro lado do capacitor. Aí ele vai girar no sentido anti-horário. Esse motorzinho aqui, que é o motoventilador, o micromotor da bandeja, ele tem exatamente um capacitor. Quando a placa manda tensão para um polo do capacitor, ele vai girar no sentido, digamos, horário. Depois, chegou no final aqui e parou. Aí ela joga tensão para o outro polo do capacitor. Aí ele vai fechar a bandeja, subir a bandeja, né? Então é assim que ele vai e volta. Sentido, né? Abre e fecha, ou fica na horizontal e na vertical. É isso, a bandeja. Vamos falar aqui sobre essas duas entradas de água aqui que nós temos. Nós temos uma entrada que é a entrada que vem da rede d'água, né? A outra, ela vem do reservatório que tem aqui dentro, que é a água excedente da cuba, que não é formada a gelo, ela cai dentro de um depósito. E esse depósito vai ficar com essa água já gelada, que vai ser, na hora que a bandeja estiver no ponto, ela vai encher, vai jogar água também com a água gelada e a água da rede. Então vai entrar água pelas duas
esses dois pontos aqui, correto? Na bandeja nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos este sensor aqui, ó, são dois eletrodos, vem da placa aqui, né? Ó, são dois eletrodos, são esses marronzinhos aqui. Depois eu vou mostrar com mais detalhe para vocês. Esses eletrodos, eles estão no nível que vai estabelecer exatamente o nível da altura do cubo de gelo. Algumas máquinas te dão a possibilidade para você fazer uma regulagem, para aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, dá para fazer, até dá, mas não é conveniente, porque nós temos já uma altura do cubo já ideal, correto? Muito bem, então o nível da bandeja é estabelecido por esses eletrodos. Quando a água ela vai chegando aqui, ó, aqui vem o nível de água, vai subindo dentro da bandeja, vai indo, vai. Aí quando ela encosta nas duas pontas dos dois eletrodos aqui, vai fluir uma corrente elétrica de um eletrodo para o outro. E a placa, então, entende que o nível da bandeja está no ponto ideal. Daí a importância de que essa bandeja ela esteja nivelada, tá certo? Que ela esteja nivelada. E para ela estar nivelada, você tem que verificar os pés da máquina, botar um nível na hora da instalação, confere. O que pode acontecer se não estiver nivelada? Os eletrodos não vão alcançar o nível de água, ela vai ficar jogando água e vai ficar derramando água o tempo todo, e aí você não vai ter a formação de gelo. A pessoa abriu, você vai olhar que está caindo água constantemente. Está caindo. Então, você já vai entender que o problema está exatamente no nivelamento. Então, é importante que essa máquina esteja devidamente nivelada, né? É importante que ela esteja devidamente nivelada. Muito bem. Então, este é o sensor de nível. Nós temos aqui também um outro sensor, que é o sensor Hall, que é o sensor magnético. É um sensor magnético. O que é? Para que serve esse sensor magnético? Esse sensor magnético, ele serve exatamente para... Aqui, ele desliga a bandeja quando a bandeja desce. Aí encosta na chave aqui embaixo e aí desliga o motor, né? O micromotor. Quando a bandeja vai subindo, ó, ela vai. O sensor Hall, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está bem aqui. Aqui tem um ímã. E ela tem esse outro ponto ali do magnético. A bandeja está assim. Quando ela vai subindo, quando este ímã entra no campo magnético, ela gera um pulso de tensão, gera um pulso de tensão em cima desse sensor aqui, que esse pulso de tensão vai chegar na placa. E a placa sabe que a bandeja já está no nível, tá certo? E ela desliga então o micromotor da bandeja. Outra coisa que nós temos aqui é o sensor de temperatura da água. Esse sensor de temperatura da água aqui. Para que serve esse sensor de temperatura? Bom, ele vai sentir a temperatura de entrada da água. Por exemplo, se vai entrar uma água quente aqui, é óbvio que o sensor vai informar, né? Ele vai informar por um pulso de tensão, né? É tensão, na verdade, que isso aqui, ele apresenta uma resistência, um sensor de 5K, né? Mas tem uma tensão. Essa tensão deve ser uma tensão de 4 volts, ou 5 volts. Então, o que acontece? Para cada valor de resistência, existe um valor de tensão, correto? Essa tensão é que é interpretada aqui pela placa. Mas quem é que determina a tensão? A resistência. Menor resistência, menor tensão. Quanto mais alta for a resistência desse sensor, mais alta será a tensão, correto? Então, o sensor vai saber que a temperatura vai informar que a temperatura da água para a placa, e a placa
dependendo da temperatura, pode liberar para a máquina funcionar ou não, correto? Uma outra questão interessante é que a placa, ela tem na programação dela, ela tem o seguinte, são 13 minutos para formar o gelo, tempo para a formação de gelo, 13 minutos. Eu vou contar a partir de que instante? Eu vou contar a partir do instante que a bomba foi desligada. Quando a bomba de água é desligada, aí a partir dali começa a contagem de 13 minutos para a formação de gelo. Isso é um tempo estabelecido pela própria placa. Eu não posso alterar isso. Mas temos esse sensor de temperatura que ele dá um acréscimo de até 7 minutos a mais para a formação de gelo. Então, de forma nominal, o tempo para a formação de gelo aqui são de 13 minutos, mais 7 minutos são 20 minutos. Tem o tempo inicial, quando ela inicializa, que ela vai passar ali cerca de 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos, só com o condensador ligado. Depois disso, ela liga o compressor. Isso quando ela vai iniciar o processo. Ela vai ligar o compressor vai entrar em funcionamento. O compressor vai trabalhar, correto? O circuito de refrigeração entra em ação, mas como é o primeiro ciclo da máquina, após a sua ligação, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai liberar um gás quente, a placa libera um gás quente na válvula do gás, a válvula vai injetar esse gás quente dentro do evaporador e a bandeja vai abrir e depois ela vai fechar. Esse processo a gente fala que é um processo que para limpeza da bandeja, correto? Então, quando ela conclui a limpeza, aí começa de fato o período de formação do gelo, certo? Então, quando ela chega no momento que cumpriu esse tempo já pré-estabelecido pela placa e pelo sensor de temperatura, o que vai acontecer? Ela vai desligar o motoventilador do condensador. O compressor continua funcionando, já com o ventilador desligado lá do condensador. Para que isso? Para aumentar a temperatura do gás. Aumenta a temperatura do gás, que é para o gás ficar bem quente e a inversão térmica garantir a soltura de todos os dedais, todos os cubos de gelo dos seus dedais, correto? Então, a válvula de gás quente injeta o gás, solta os cubos de gelo, a bandeja abre, despeja esse gelo dentro do depósito e volta novamente para a posição inicial e aí o ciclo está formado. Nós temos aqui uma bomba, que essa bomba, depois que para de injetar água, encher a cuba, quando ela atinge o nível, essa bomba aqui chama-se bomba de circulação da água. É para movimentar essa água. O que ela faz? Ela recebe a água por esse lado, a tomada de água e aqui a sucção dela, e por aqui é o recalque, a água é jogada por esse lado aqui, tá certo? Então essa água fica circulando através desta bomba aqui, correto? E a finalidade disso aqui é para que não forme uma placa de gelo, até para que o gelo fique bem cristalizado realmente, correto? Muito bem. O que eu posso acrescentar mais aqui nesse sentido? Algumas situações, por exemplo, se a bandeja não estiver bem nivelada, nós vamos ter o quê? Que não vai parar de jogar água e vai ficar derramando água o tempo todo e não vai formar gelo. Isso é um problema. É um problema que às vezes é erro da própria instalação, né? Ou às vezes o cliente tira do local e esquece de... Aí ele botou até um calço, alguma coisa, e depois não... Enfim, a máquina
desnivelada vai fazer exatamente isso. Então, ok. Agora vamos ver o funcionamento dessa máquina. Eu liguei a máquina agora. Se você quiser cronometrar, faça isso. Só o motoventilador entrou do condensador. O cooler do condensador está em funcionamento. Ele está funcionando sozinho aí. Nada mais está acontecendo aqui. Só o cooler que está em funcionamento. Então, nesse momento, ela está enchendo a bandeja. A pressão da água está bem fraquinha. Mas veja, o nível está subindo. Quando ele encostar nesses dois eletrodos aqui, ó, ela vai circular essa corrente, né? Fecha um circuito aqui, ó, tá para encostar. Bateu o nível, pronto. Ó, bateu o nível, desligou a bomba que joga água, que enche a bandeja, e ligou a bomba que movimenta essa água aqui. E o circuito de refrigeração está aqui, ó. O fluido refrigerante está evaporando aqui dentro, retirando o calor da água e formando gelo em volta dos dedais. Tá? Vou aproximar um pouco mais para vocês aqui. A bomba funcionando. Os eletrodos aqui do nível, dá o nível. Sussurral, aí. O micromotor. Ó, o capacitorzinho, ele tá bem aqui, ó. Bem aqui dentro, ó. Aqui tá o capacitor. Tá? Essa aqui é a caixinha do display. Essa aqui é uma plaquinha do LED azul aí. Tá bom?